Bom dia, que a paz de Jesus esteja contigo nesta quarta-feira. Vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje de Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximavam-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para não desmaiarem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos seus discípulos, e os discípulos davam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado e amada, na palavra de Deus hoje nós temos 2 situações. A primeira, Jesus que cura a todos. Jesus vai falar no início do evangelho que se assenta sobre as beiras do mar da Galileia e trazem diante dele todos os doentes acometidos de diversas enfermidades, colocam aos pés de Jesus e ele cura todos. E o povo fica admirado, o povo fica maravilhado com as graças que receberam e glorifica e louva a Deus por isso. E no segundo momento, esse povo já estava com Jesus fazia 3 dias. E o Evangelho relata que Jesus chama os discípulos e diz: Tenho compaixão da multidão. É esse Jesus que nós acreditamos. É esse Jesus que nós cremos que tem compaixão dos seus filhos, que tem compaixão do seu povo, que tem compaixão do povo que sofre, que tem compaixão do povo que está do seu lado. E Jesus vê que eles não têm o que comer e estão ali, é um lugar deserto, é um lugar longe da cidade. E Jesus não quer dispensá-los para ir comprar alimentos, pois sabia da condição daquele povo. E Jesus chama os discípulos e pergunta: Mas quantos pães nós temos? 7 pães e alguns peixinhos. Sempre o número 7, o número da perfeição. E ele faz ali um milagre. Uma prefiguração da Eucaristia, sim. Distribuir o pão às multidões, o pão que se multiplica, o pão que sacia a fome daquele povo. Mas ali nós precisamos entender que houve um gesto que é capaz sim de solucionar a fome hoje da humanidade, chamado partilha. Ele mandou a multidão se assentar e distribuiu os pães aos discípulos, os discípulos distribuíram às multidões. E aqui relata que ainda sobrou 7 cestos de pedaços que foram coletados, que o povo não conseguiu comer. Porque teve a partilha, porque teve a divisão, porque aonde existe a partilha não existe miséria. Mas infelizmente a humanidade ainda não compreendeu esse gesto de Jesus. Por isso vivemos hoje com pessoas morrendo de fome, pessoas que estão abandonadas, largadas, que não têm o básico, que não têm o necessário para comer, porque o poder, a ganância se concentrou hoje na mão de poucas pessoas, e muitos não partilham, e muitos não doam, mesmo que tenham condições, não ajudam o próximo, preferem negligenciar, virar as costas. Que nós, olhando para este evangelho hoje, peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós, tenha compaixão da humanidade, tenha compaixão das nossas misérias, tenha compaixão dos nossos pecados, e que nós, olhando para esse gesto de Jesus, saibamos
partilhar o pouco que temos com aqueles que mais precisam. Eu desejo a você uma excelente quarta-feira na graça, na presença e no amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.